Olá, pessoal. Eu vou começar a tratar hoje aqui sobre justiça consensual, melhor, justiça criminal consensual. Esse tratamento que eu vou dar, obviamente, ele não se pretende exaustivo. Vou traçar algumas linhas importantes, pontuais e básicas sobre essa importante discussão, tá? É importante, muito importante, que vocês se valham dos textos que eu vou colocar na plataforma, em especial sobre esse tema que nós estamos tratando aqui, porque eles podem ser um aprofundamento muito mais relevante do que as linhas teóricas que eu vou colocar nessa videoaula. Em primeiro lugar, é importante a gente entender por que se faz necessário tratar de justiça criminal consensual quando se fala sobre colaboração ou cooperação premiada. Porque, na verdade, há diversos mecanismos de consenso na justiça criminal que vão se expandindo e que estão cada dia mais se expandindo. Esses mecanismos, todavia, eles, além da sua diversidade, eles têm requisitos e configurações muito diferentes. Por certo, a colaboração premiada termina envolvendo alguma forma de consenso e, sobretudo, de negociação. Mas é importante nós entendermos como inserir isso num contexto de um sistema de justiça efetivamente. Então eu começo dizendo que a grande questão da justiça criminal consensual ou negocial é a ideia de que os sistemas de justiça que têm origem na tradição europeia continental, de uma forma geral, também apresentam, enfim, origem inquisitória. Então, de uma forma geral, eles trabalham com a ideia de obrigatoriedade da ação penal pública. De outro lado, os sistemas da common law, portanto, que não têm origem europeia continental, não se firmam na ideia de obrigatoriedade. E isso faz com que, como falou Garapon, aí exista uma espécie de efetiva cisão dos sistemas de justiça criminal do Ocidente. Então eu não estou falando aqui do Oriente, estou falando do Ocidente. Então o Ocidente se divide a partir dessa ideia de que os sistemas europeus, o sistema europeu continental, ou os sistemas, melhor até usar o plural, porque não é um só, mas eles têm uma fundação inquisitória que obrigam o acusador e trabalham com a ideia de um protagonismo judicial sob o ponto de vista histórico. O juiz sempre foi o protagonista do processo penal da matriz europeia continental, também chamada por alguns de civil law, eu prefiro europeia continental. Já os países da common law têm uma matriz diferente, em que o protagonismo não se faz pelo juiz, e sim pelas partes. Ora, se é assim, é importante a gente entender também que a produção da informação nos processos de origem europeia continental, ela acaba terminando, de certa maneira, concentrada na mão do juiz e torna a acusação algo obrigatório. A rigor, o acusador é uma longa-manos do Estado, ou é o próprio Estado acusando, e ele deve, né, acusar sempre que estiver diante de um crime ou que ele estiver diante de uma situação em que nós tenhamos informações suficientes sobre um crime. Já no âmbito dos países da common law, essa acusação ela não se faz obrigatória e todos os processos eles obrigatoriamente precisam ser pelo júri, né? Sempre. Então, nos países da common law, e é por isso que as partes são protagonistas,
Na verdade, o juiz não é o protagonista, a rigor não é nem ele efetivamente que dá o veredito final, não é? E sim os jurados, o corpo de jurados. Então, no âmbito dos países do sistema de justiça criminal da common law, a obrigatoriedade do júri faz com que as partes tomem o processo como protagonistas e elas são aquelas que efetivamente produzem as informações que serão levadas aos julgadores que compõem, portanto, o tribunal do júri, o conselho de sentença. Então, isso gera, no âmbito da common law, obviamente, uma consequência que deve ser levada em consideração, que é muito interessante, que é o fato de que o julgamento pelo tribunal do júri ele é muito maior, muito mais custoso, portanto ele demora muito mais, na medida em que a preparação dele é mais complexa e por conta disso os mecanismos se desenvolvem, mecanismos que acabam sendo necessários, mecanismos em que o consenso e a eliminação do júri satisfazem os interesses que são subjacentes a um processo criminal. Por conta disso, a configuração do sistema de justiça da common law, em geral, não trabalha com a ideia de um acusador, o prosecutor, como nós, como no nosso caso, que são concursados, né, por concurso público. Eles, na verdade, são eleitos e, portanto, eles atendem o interesse de quem os elegeu. Então, observem que a complexidade da formação do júri, o custo do júri, o tempo do júri e ao mesmo tempo, a oportunidade que guia o acusador que foi eleito e não que não está vinculado, portanto, a uma obrigatoriedade em decorrência de ter sido aprovado por um concurso público. Ele, na realidade, por ter sido eleito, ele tem uma plataforma de atuação. Isso desenvolve a ideia de que os mecanismos de consenso, em especial o plea bargain, tenha uma importante função no sistema da common law, de uma forma geral. Eu vou agora me referir mais ao sistema americano, porque, e eu me remeto ao texto do Altshuler, que eu vou disponibilizar na plataforma, em que ele faz um histórico do plea bargain. O plea bargain ele vem se desenvolvendo e ganhando importância no sistema de justiça americano, e a ideia original do plea bargain é, enfim, conferir rapidez, agilidade, efetividade e menor custo para a justiça criminal. Todavia, e aí vem as críticas importantes, todavia, isso vem acompanhado de uma série de problemas cuja discussão precisa se estabelecer. Em geral, a barganha ela se faz com pessoas normalmente de baixa renda, porque o custo de um processo criminal no sistema de justiça da common law, no sistema do júri, é muito caro para quem se defende. O Altshuler chama atenção para o fato de que não existe uma defensoria pública bem constituída, portanto isso alcança normalmente pessoas pobres e pessoas pretas. E isso é muito importante. E é interessante compreender como o plea bargain foi responsável, portanto, por encarcerar mais de 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, das quais a imensa maioria, mais de 70%, são pretas, como eu falei. Diferente do Brasil, nos Estados a população americana não apresenta mais de 10% de pessoas pretas. Portanto, o encarceramento americano ele se apresenta, como bem colocou Michelle Alexander, uma estudiosa importante do sistema de justiça americano, mais especificamente das prisões, no livro traduzido para o português como A Nova Segregação, que originalmente se chama The New Jim Crow, que são as regras de segregação. Então, ela bem colocou que, na verdade, o sistema de justiça americano ele funcionou como uma nova segregação. Aquelas regras que foram abolidas de segregação da população preta, que não podiam frequentar os mesmos lugares
que as pessoas brancas, elas passaram a ter uma outra forma de segregação. Essa outra forma de segregação, que na verdade é a utilização do sistema de justiça criminal para afastar a população preta de uma forma geral, foi bem observado, como eu disse, pela Michelle Alexander, que mostrou que entre os anos de 70, né, com início no governo Nixon, com a ideia da política criminal de guerra às drogas, até o fim do governo Clinton, saíram basicamente de 150 mil pessoas presas para 2,5 milhões de pessoas presas. Ora, isso foi possível porque simplesmente se condenaram pessoas que praticaram vários crimes? Não é bem assim. Na verdade, o plea bargain, ou a barganha, ou a aceitação de pena, teve uma importância fundamental. Observem que hoje, no sistema de justiça americano, estima-se que algo em torno de entre 90% e 95% de todas as pessoas que estão cumprindo pena em razão da barganha criminal. Portanto, algo em torno de 5% são pessoas que de fato são levadas ao júri. De uma forma geral, como eu falei, pessoas pobres e pretas não têm condição de custear a defesa no júri. Dessa maneira, é muito importante que a gente entenda que o plea bargain ele se mostra como um elemento de segregação, como um elemento de segregação social e racial nos Estados Unidos. Esse elemento de segregação ele é apresentado, por outro lado, como um elemento de consenso. No entanto, o consenso traz outra crítica necessária. Quando se vai estabelecer o consenso, quem dá as cartas é o prosecutor, porque ele já reuniu todas as informações durante a investigação a que a defesa não teve acesso. E, portanto, é muito importante entender que a ideia do plea bargain, que se baseia no consenso, é o consenso entre alguém que tem a máquina, o poder, que pode investigar, e outra pessoa que não tem esse poder, que não tem condições financeiras e que goza de um status social vítima de preconceito, sempre olhado com aquele olhar de quem está sendo desconfiado de ser, no mínimo desconfiado de ser, a pessoa criminosa. Fato é que essa segregação nos Estados Unidos, quando uma pessoa é presa, ela não pode votar, o que significa, entre outras consequências, que não apenas há um encarceramento da população negra, como há uma menor participação política dessa população negra. Por outro lado, essa ideia, obviamente, de consenso, ela, como traz no seu germen a ideia, não é, de que a justiça pode se tornar mais ágil e menos custosa, ela se espalhou pelo mundo, em especial por países da Europa continental como um todo. A Europa continental, cada dia mais, utiliza mecanismos de consenso, inclusive consenso quanto à pena, a própria pena. Isso não é diferente no Brasil também. Por isso, também foram feitas muitas críticas, essas críticas de que há uma espécie de americanização da justiça da Europa continental e da América Latina. Afinal, a América Latina tem o seu sistema de justiça criminal originado da Europa continental e, portanto, a ideia de que houve uma americanização trata, como alguns muito bem chamam, de transplante, ou seja, houve uma espécie de transplante. É uma
esse transplante, vamos dizer assim, é uma metáfora para mostrar, para tentar apresentar o fenômeno de que um órgão foi levado a um outro corpo sem que esse outro corpo pudesse se preparar, ou melhor, que ele tivesse condições de absorver esse novo órgão. Seria como se nós estivéssemos no âmbito de um sistema de justiça originalmente europeu continental, introduzindo mecanismos típicos dos países da Common Law. Portanto, essa ideia de transplante foi uma ideia metaforizada abertamente, mas que ganhou uma observação crítica de Máximo Langer. Máximo Langer tem um texto seminal, já tem muitos anos, mas eu coloquei à disposição também na plataforma, que fazendo uma crítica de que os transplantes, a ideia de transplantes não seria a melhor metáfora. A melhor metáfora seria traduções jurídicas. Então, para o Langer, a ideia de traduções jurídicas e não transplante, ela teria uma melhor representação do fenômeno na medida em que, para o Langer, cada um dos sistemas que trouxe o plea bargain para o seu âmbito, o seu ordenamento e o seu funcionamento, adaptou esse instituto às suas próprias características, à sua própria cultura jurídica. Portanto, não seria exatamente um transplante na medida em que ele teria sofrido adaptações para aquele sistema de justiça. Essa metáfora, também muito feliz, talvez represente até melhor o que de fato aconteceu. Mas isso não significa que não exista alguma americanização, não é? Talvez o termo americanização do sistema ele seja um pouquinho mais amplo do que a ideia de transplante, ele pode absorver a ideia de tradução também. O fato é que essa tradução realmente ela se apresentou, ou essa introdução, ela se apresentou de maneira um pouco diferente em cada país, e no Brasil, na América Latina como um todo, não foi diferente. E é interessante como parece, não é, que por estar se americanizando um sistema de justiça criminal, ele estaria se tornando ainda mais acusatório e menos inquisitório, na medida em que uma característica do sistema de justiça criminal europeu continental é precisamente a sua inquisitoriedade, enquanto o sistema de justiça da Common Law é um sistema caracterizado pela sua acusatoriedade. Então, a introdução de mecanismos consensuais como o plea bargain poderia representar, por assim dizer, uma aproximação do sistema de justiça criminal ao sistema acusatório. E aí vem Anitua e faz uma crítica contundente à ideia de que os mecanismos de consenso eles se assemelham a mecanismos de acusatoriedade, ou seja, de tornar o sistema mais acusatório. Pelo contrário, Anitua chama atenção para o fato de que a introdução desses mecanismos de consenso agrava a questão da inquisitoriedade do sistema, em especial dos sistemas que têm a sua origem inquisitória. E por que Anitua coloca isso? Porque quando esses sistemas absorvem a ideia do plea bargain e, portanto, da barganha do consenso, a ideia de admitir a pena por consenso ou qualquer mecanismo de consenso, vem junto a ideia de que é obrigatória a confissão.
E a confissão é um traço característico do sistema inquisitório. Sempre foi um traço característico do sistema inquisitório. E aqui vejam que embora pareça que o texto, que eu também coloquei à disposição do Anitua, destoa do texto do Máximo Langer, eles no fundo não são tão distantes assim. Porque no sistema de justiça americano, o plea bargain ele pode ser um plea guilty, ou seja, ele pode ser um consenso a partir do reconhecimento de culpa, por isso chama plea guilty, mas ele também pode ser o nolo contendere. Eu não quero aqui esmiuçar as hipóteses de plea bargain, mas entendam que o plea bargain enquanto plea guilty, né, existem várias regras que determinam o plea bargain. Então, enquanto plea guilty, ele se baseia no reconhecimento de culpa, na confissão. Mas o nolo contendere não se baseia no reconhecimento de culpa, ao contrário, ele se baseia na ideia de que o sujeito prefere não levar ao contencioso, não é? Então, ele não assume culpa, também não nega e não quer levar ao contencioso, ponto final, aceita a proposta que é formulada. Então, nesse sentido, vejam que o sistema da Common Law, ele prevê uma possibilidade de plea bargain que não necessariamente está vinculada a uma tradição de reconhecimento de culpa para que a pena seja aplicada. Diferente dos sistemas europeus ou com origem europeia continental, em que o reconhecimento de culpa dentro da ideia da barganha criminal, ele ganha força e, digamos assim, ele empodera instrumentos tipicamente inquisitórios. Outro ponto é que, e aí realmente a crítica do Anitua ela pode se transpor também ao próprio sistema da Common Law, é que ao admitir uma pena sem contraditório e sem defesa, de uma forma geral, nós teríamos aqui uma eliminação dos preceitos básicos do devido processo legal. Isso, vamos dizer assim, reaproxima o sistema de justiça e o sistema de processo do sistema inquisitório. Essa é uma outra crítica que a Anitua faz, e aqui parece que ela se aplica tanto ao sistema americano como ao europeu continental. Pois bem, essa ideia de que os mecanismos de consenso podem aproximar ainda mais ou trazer com mais força os centros, o centro do sistema inquisitivo, ela deve ser levada em consideração. Uma outra crítica muito importante que foi feita em diversas colunas pelo professor Lenny Streck e que deve ser de fato considerada é a ideia de que no sistema americano o prosecutor ele precisa, para realizar a barganha, ele precisa fazer o disclosure, ele precisa abrir as provas, ele precisa mostrar aquilo que ele coletou para que a defesa não sofra um blefe. Blefe esse que, na tradução, por assim dizer, realizada para o Brasil, é possível. O sistema brasileiro termina por, de certa maneira, admitir o blefe da acusação, porque ela não estabelece a obrigatoriedade da audiência do discovery em que o prosecutor, em que o acusador vai fazer o disclosure, apresentar as provas para que a defesa possa realizar a decisão sobre o consenso com base no conhecimento de tudo que de fato existe contra ela. Então observem que, e aí eu volto a Langer elogiosamente, de fato Langer tem razão quando diz que não é exatamente um transplante, que parece muito mais uma tradução, mas eu diria uma tradução mais autoritária, que incrementa elementos autoritários do sistema, ao invés de trazer
elementos importantes de um sistema acusatório, traz institutos de um sistema acusatório que potencializa os elementos do sistema inquisitório. Esse é um ponto de extrema relevância. No Brasil foram vários os mecanismos de consenso criados de uma forma geral, desde a Lei 9.099, com a transação penal, com a suspensão condicional do processo, enfim, passando pela própria colaboração premiada, que se afigura como um instrumento consensual, e agora o acordo de não persecução penal. Tá? Obviamente que cada um desses instrumentos tem suas características, mas o que todos eles aproximam, né, o que aproxima todos eles, é o fato de que todos se fundamentam na ideia do consenso entre o órgão de acusação e a defesa do imputado, normalmente do ainda investigado, mas que esse consenso, digamos assim, padece dos problemas que eu acabei de apontar. Então, em linhas gerais, eu tentei traçar a ideia, um panorama sobre a ideia de justiça consensual, a ideia dos transplantes e traduções jurídicas, né, como o plea bargain foi aderido ao ordenamento nacional e de que maneira aos ordenamentos nacionais com origem europeia continental e de que maneira isso pode ter incrementado as características da inquisitoriedade.